Fernando, eu conheci o Marcelo no aeroporto de Sydney em 88 e me surpreendi muito que ele não conhece Cuba. E imagino que Por hoje, pouco tempo. por pouco tempo. E imagino que hoje na hora do almoço ele te perguntou o que é Cuba. Escapando do livro da você que conhece Cuba, eu queria saber o que é Cuba e queria que você contasse para nós se você fuma charuto. Fumo muito, fumo o tempo todo. Eu fumo tabaco desde os 13 anos, estou com 65. Aos 40 eu tive uma pneumonia e o Dr. Jatene, que era o cardiologista do meu pai, já falecido, me disse que eu ia morrer de infarto se eu não parasse de fumar. Eu parei de fumar cigarros e passei a fumar charutos. E fumo muito, gosto muito. Já gostava de charuto cubano antes de ter ido a Cuba pela primeira vez. Não tenho dinheiro para fumar charutos cubanos, custa muito caro. Eu costumo dizer que é mais barato educar um neto na Suíça do que fumar charutos cubanos aqui no Brasil. E muita gente me pergunta por que eu, aos 65 anos, continuo sendo um dinossauro que defende uma ditadura como a dos irmãos Castro. Um lugar onde não há eleições para presidente da República há 50 anos. Isso daria um debate, uma noite inteira de debate. Mas eu costumo usar alguns argumentos. É evidente que eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu fui vítima da censura no Brasil durante a ditadura, durante todo o período da censura, desde a noite do ato 5, 13 de dezembro de 68, quando começou a censura prévia na imprensa brasileira, até a retirada do último censor, da última redação, que era da revista Veja, no dia 2 de junho de 76. Portanto, eu convivi com o censor cara a cara dentro da redação durante 8 anos. Eu sei o que é uma censura. Agora, Cuba é um país em guerra. Não é possível desconsiderar esse dado para olhar para Cuba sob qualquer aspecto. E, apesar de ser um país em guerra, é hoje um país que oferece dados que não são só dados estatísticos, são dados que acabam remetendo para seres humanos. Os índices de mortalidade infantil em Cuba são de 4,5 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Nos Estados Unidos, 8. No Brasil, 22. 22 no Brasil. No estado de São Paulo, que se não fosse um estado, fosse um país, seria o maior país da América Latina, é de 11 por 1.000 nascidos vivos. Não tem pobre em Cuba, não tem gente passando fome, não tem mendigo em Cuba, não tem nenhum. Você não vê uma única criança, certamente tem gente aqui que já foi a Cuba, você não vê uma única criança descalça em Cuba, você não vê uma criança estendendo a mão num farol para pedir dinheiro. Mas eu acho que, acima de tudo isso, tem uma coisa que me parece muito simbólica, que é uma placa, um outdoor, que foi colocado em Cuba quando o primeiro Papa foi lá, portanto, em 1998, lá se vão não sei quantos anos, 14 anos, e a placa está lá até hoje, o outdoor. Na hora que você sai do aeroporto, vai para a cidade, está lá, já está meio baleada, meio a tinta caindo, mas ainda é possível ler o que está escrito lá, que é o seguinte: esta noite, 200 milhões de crianças vão dormir na rua em todo o mundo. Nenhuma delas é cubana. Para mim isso é suficiente, porque antes se dizia que era a União Soviética que pagava as contas, que era a vitrine da União Soviética no Caribe, nas Américas, né? Mais do que no Caribe, nas Américas. Bom, a União Soviética esfarelou há 20 anos. E eles estão lá. Agora, os Jogos Pan-Americanos do México. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Cuba. E muito abaixo, Brasil, Canadá, Argentina, Venezuela. De onde vem isso?
qualquer pessoa que entenda um pouco de desporto sabe que você não chega a esses níveis num país de gente que tem fome, que não se alimenta. Então, sou contra a censura, já disse isso para eles, sou contra a pena de morte, E tem coisas que a maioria das pessoas não sabem. Cuba não executa ninguém mais há alguns anos. Pode ser uma mera casualidade, mas eu acredito que seja coincidência. Mas a última vez que houve fuzilamento lá, eu, o Frei Beto e o Antônio Calado fomos a Cuba levar uma carta do Dom Paulo Evaristo Arnes, ninguém sabe disso, isso nunca foi publicado, uma carta do cardeal para o Fidel Castro, pedindo que acabasse com essa desumanidade que era o fuzilamento. Não sei se ele se deixou comover pela carta do Dom Paulo ou não. Eu sei que de lá para cá não se fuzila mais ninguém. Nem mesmo o maluco do mercenário que queria aparecer com o Sylvester Stallone. Então, eu não sou um irracional, eu não sou uma pessoa que tem essa ligação com Cuba exclusivamente por razões emocionais. Não, tenho também por razões emocionais a paixão pelo menor, a paixão pelo que está apanhando, a paixão pelo mais pobre. Sabe, eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte: Cuba tem o PIB da Daslu, sabe, não é nada. É uma economia que não tem nada, absolutamente nada, e está enfrentando. Em toda a história dos Estados Unidos, não houve nenhum país que tenha resistido durante tanto tempo às agressões americanas. Nem o Vietnã. A Guerra do Vietnã durou, se você pegar do começo ao fim, durou 18 anos, se tanto. Cuba está há 50 anos sendo vítima de todo tipo de agressão. Esse livro conta uma parte disso. Então, por que eu vou ficar do lado do sujeito que está com o rebenque na mão e não vou ficar do lado do que está apanhando? Então, é isso. Se me perguntar, e o futuro? O Raul Castro está começando a fazer mudanças econômicas importantes para Cuba. Para os padrões cubanos, são avanços significativos. Acabar com aquela tara do começo da Revolução de estatizar tudo. Quantas vezes eu fui em Cuba, eu tenho unha encravada no dedão do pé esquerdo, quantas vezes eu fui a podólogo em Cuba, o podólogo era estatal, barbeiro estatal, tudo era estatal, pipoca na rua era estatal, que é uma maluquice, sabe? Não precisa ser privatista para achar que isso é uma maluquice. Então, o Raul está acabando com essas coisas, está fazendo mudanças significativas na economia cubana. Mas mudanças políticas eu não tenho nenhuma esperança de que aconteçam enquanto não acabar o bloqueio norte-americano. Podemos tirar o cavalo da chuva. Então, hoje, prenderam? Papa chega amanhã em Cuba. 70. Prenderam 70 ontem. Então, as pessoas vão dizer, pô, mas isso é uma provocação na véspera É um país em guerra. É um país em guerra. Quando o Brasil entrou em guerra contra o eixo, Getúlio Vargas proibiu tudo que era escrito em italiano, alemão e japonês. São inimigos. Cuba vive a mesma relação com os Estados Unidos. Mesma relação. Então, posso parecer um dinossauro. As pessoas brincam muito dizendo o seguinte: só há 3 comunistas no mundo hoje: Fidel Castro, o Niemeyer e o Fernando Moraes. Não estou em má companhia.